A gente vai envelhecendo e o nosso rosto começa a mostrar aqueles sinais parecendo que está sempre cansado, sempre desanimado, até mal-humorado. Por que será que isso acontece? Pois hoje eu vou te contar uma coisa. Existe uma cirurgia que pode melhorar muito o aspecto do rosto, principalmente nos pacientes que estão envelhecendo, e pode também dar esse aspecto de mais feliz, de mais tranquilo. Essa cirurgia é simples e pode ser feita de uma maneira rápida. É a blefaroplastia ou cirurgia das pálpebras. Meu nome é Cadu Gazinelli e hoje eu vou te explicar com detalhe sobre esse tipo de procedimento. Eu tenho certeza que você tem uma amiga que já pensou em operar a pálpebra, mas morre de medo, porque você já ouviu falar ou até já pensou em operar sua pálpebra. É por isso que esse vídeo aqui precisa ser compartilhado no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. A gente leva esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis e tira esse medo, esse receio que as pessoas têm de melhorar o aspecto do rosto. E eu sei que o envelhecimento ele incomoda muito a mim e também a você e as suas amigas. Primeiro, eu preciso falar sobre anatomia. E por quê? A gente precisa entender como são as pálpebras, o que é operado, o que é mudado na cirurgia e o que pode ser feito por você, principalmente quando você tem uma alteração que te incomoda. As pálpebras superiores, elas não são difíceis de ver e as pálpebras inferiores também não são difíceis. A gente tem duas pálpebras superiores, duas pálpebras inferiores. A característica de cada uma delas é muito diferente, principalmente da superior para a inferior. Começando da pálpebra superior, o objetivo dessa cirurgia é tirar o excesso de pele que acontece aqui em cima da pálpebra e é claro que a gente vai tendo flacidez quando mais velho. Essa flacidez, ela faz com que a pálpebra caia sobre o olho e até diminua o campo visual. Então isso é bem importante até do ponto de vista funcional. Já a pálpebra inferior, o que a gente mais vê é o excesso de pele e também, essencialmente, o excesso de gordura. O que eu chamo aí da pálpebra do Antônio Fagundes. Realmente ele precisava aí fazer uma cirurgia de pálpebra. A gente vai enxergar mais essa gordura na pálpebra inferior, principalmente porque a gente tem 3 bolsões de gordura nessa pálpebra, enquanto na pálpebra superior a gente só tem 2. Mas enfim, a gente vai mexer em todos eles, porque esse volume, ele acaba como se fosse diminuindo ali a visão do olho. E aí parece que está cansado, está com o olho mais fechado, está sempre mal-humorado. Quando a gente fala de cirurgia, a gente tem que falar de cicatriz. Então, a gente tem que lembrar que a cicatriz da pálpebra, ela tende a ficar nessa parte do meio aqui, onde a pálpebra se dobra. Então, quando o paciente está com o olho aberto, praticamente não é possível ver essa cicatriz. Mesmo de olho fechado, depois de 6 meses, 1 ano, essa cicatriz é muito difícil de ver. É claro que se você ficar procurando, essa cicatriz vai estar lá. Mas na prática, essa cicatriz ela praticamente não incomoda ninguém. Então, se você está preocupado aí com a cicatriz na pálpebra, isso não deveria ser motivo de preocupação. Falando ainda da cicatriz da pálpebra inferior, ela é colocada exatamente na junção aqui dos cílios com a pálpebra. Então existe uma transição ali, uma transição de tecidos. Quando a gente coloca essa cicatriz ali, a gente deixa tudo meio escondido, meio enganado. E a cicatriz da pálpebra inferior, essa aí aparece muito pouco mesmo, é quase imperceptível. Mas eu tenho medo mesmo da anestesia. A blefaroplastia, ela pode ser feita com vários tipos de anestesia. A gente pode começar com anestesia local, ou seja, é feito só umas picadinhas aqui na pálpebra superior, às vezes também na pálpebra inferior. É uma cirurgia mais rápida, pode ser feita até no consultório, mas realmente existe um pouco mais de dor. São várias picadas numa região que é altamente sensível. No nosso caso aqui, a gente opta por fazer a sedação. E por que isso? A gente quer que você não sinta as picadas durante o tempo que eu estiver fazendo anestesia. Você não vai fazer anestesia geral, dormir a cirurgia toda, não é isso. Você simplesmente vai dormir um pouco para que você possa ser anestesiada e não tenha tanto desconforto durante esse período. Nesse caso, vai ser bem importante a gente pensar em ser operado no hospital, porque o anestesista precisa estar lá. Mas eu vou te dar uma boa notícia. Quando você opera no hospital, você acaba tendo uma monitorização e um cuidado muito maior. Mas
Mas aí se fizer no hospital tem que internar. Engano seu. É possível fazer uma cirurgia lá no centro cirúrgico e de lá direto ir para casa, assim que você está recuperado da anestesia. Então olha que interessante, você vai para aquele local, não sente nada, está na mão do anestesista, que é um profissional extremamente qualificado para fazer isso, vai ali para recuperação anestésica e dali você vai para casa. Então é uma coisa que vai durar ali 1, 2 horas. Se você for operado no início da manhã, na hora do almoço, você já está em casa. Fiquei interessado, já posso fazer? Aqui a gente vai falar um pouquinho de idade. Então a gente tem pacientes muito novos que têm um pouco de excesso de pele e a gente tem pacientes mais velhos que realmente têm excesso de pele. A gente pode fazer essa cirurgia até em pacientes com menos de 40 anos, mas não é a ideia. A gente pensa em fazer em pacientes acima dos 45, daí para frente, 50, 55 anos. A gente vai fazer com pacientes de 80 anos. Se eles não estão enxergando, a gente precisa ajudar eles a enxergar, e a cirurgia, a gente sabe, é uma cirurgia um pouco mais simples. Como a gente já falou, e é muito legal, a cirurgia dura aí entre 1 e 2 horas, dependendo, claro, se você vai fazer a pálpebra superior só inferior ou as duas pálpebras, mas enfim, você vai entender que é uma cirurgia razoavelmente mais simples. É claro que não tem nenhuma cirurgia plástica que é realmente simples, toda cirurgia é uma cirurgia, mas a gente tem que lembrar que a gente compara aí com uma mama, com um abdômen, uma lipoaspiração, a blefaroplastia, uma cirurgia bem mais simples e com menos risco por causa disso. A gente não vai poder esquecer de falar sobre o convênio, porque muitas pacientes vêm aqui no consultório e falam assim: eu quero operar pelo convênio, porque eu sei que o convênio libera a pálpebra. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que vai haver uma interpretação se é estético ou se não é estético. Uma coisa, ela não é estética se ela estiver dando problemas funcionais. Então, um exemplo claro é a vista que está fechada, ou seja, você tem ali até uma sombra do excesso de pele, isso diminui muito o campo visual. Para isso, a gente tem um exame chamado campimetria, que é um exame feito aí pelo oftalmologista. Você faz esse exame aí, se for constatado que fecha o campo visual, aí sim vai haver indicação aí para o plano de saúde pagar essa cirurgia da pálpebra superior. Já na pálpebra inferior, aí não tem muita discussão. É estético sim a cirurgia, não tem nenhuma indicação que não seja estética para trabalhar a pálpebra inferior. Na pálpebra superior sim, a gente vai pensar aí no fechamento visual, mas se não houver fechamento do campo visual, normalmente os planos de saúde não autorizam esse tipo de cirurgia. Uma coisa eu vou te dizer, tem várias cirurgias na plástica em que você pensa 10 vezes se você vai fazer ou não. Ah, para que colocar um silicone? Lipo é uma coisa que eu nunca pensei, não quero fazer, mas olha, eu te garanto que se você viver muito, a pele na frente do seu olho, ela vai tampar o seu campo visual. Então, na verdade, é uma cirurgia que você tem que aprender muito, porque é uma cirurgia que talvez você tenha que fazer se você quiser ler muito bem, até mais velho, assistir televisão, não tropeçar. Todas essas coisas aí, quando a gente vai ficando mais velho, elas se tornam bem importantes e é limitador demais essa pele. Então lembra disso, provavelmente você vai em algum momento da sua vida pensar na cirurgia das pálpebras, a blefaroplastia. Tem alguma dúvida ainda sobre essa cirurgia? Deixa aqui nos comentários, eu faço questão de te responder. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Quer saber mais sobre cirurgia plástica? A inscrição está nesse botãozinho aqui, é muito importante mesmo, combinado? Um abraço!